Ah, acabou. Hoje não tem mais, os blocos já passaram. Tudo acaba na quarta-feira, de Bis Poeta. Tudo acaba na quarta-feira. Não tivemos carnaval e a distância é abissal até a próxima brincadeira. Mas a vida continua. Pessoas querem a vacina e a espera é longa, se imagina. Muitas perdas e muita luta. Prossigamos com a ciência. Proteção e higiene. Distância não será perene. Trabalho e paciência. Quem sai para trabalhar e enfrenta metrô lotado, o cuidado é redobrado, álcool sempre ao retornar. Nós tivemos um ano de 2020 estranho, começamos esse ano de 2021 também estranho, mas nós não podemos recuar. Nós precisamos continuar com as medidas conforme determina a ciência e precisamos ter paciência. Todos nós seremos vacinados, ou pelo menos 70%, que parece que é um número mágico, que a ciência indica, para que nós possamos ter essa imunidade coletiva, ou chamada de rebanho, eu não gosto muito dessa palavra, mas a imunidade coletiva, para que nós possamos sair ainda com cuidado, mesmo depois da segunda dose da vacina. Tudo bem? Bem, vamos prosseguir, acabou o carnaval, agora oficialmente começa o ano de 2021. Vamos ao substantivo, 17ª parte. As convenções sociais e hierárquicas criaram usos particulares que nem sempre são unanimemente adotados na língua comum. Todavia, já se aceita a distinção, por exemplo, entre a cônsul, que é a senhora que dirige um consulado, e a consuleza, que é a esposa do cônsul, a embaixadora, que é a senhora que dirige uma embaixada, e embaixatriz, esposa do embaixador. Já para senador, vigoram indiferentemente as formas de feminino, senadora e senatriz, para tudo. Elide, você já ouviu essa expressão senatriz? Nunca. Eu também não. Mas tudo bem, vamos respeitar, porque parece-me que tem alguma razão de ser. Geralmente nós falamos a mulher do senador. Eu realmente nunca ouvi alguém se referir à esposa do senador ou à mulher do senador como senatriz. Entretanto, é o que está consignado, vamos respeitar a opinião do mestre Bechara. Um momento. No caso do rei e rainha, sim, a esposa do rei é considerada rainha. Então tem sentido esse senatriz. Tem sentido. Pensando desse ponto de vista, sim. Porque entre rei e rainha, quem governa é o rei. A rainha é a esposa do rei, mas ela leva o nome de rainha, embora quem governe seja o rei. Não é o caso, por exemplo, da rainha Elizabeth da Inglaterra, que ela governava e o marido dela não. E muito interessante, você tocou num ponto muito importante, porque vamos pensar no caso da rainha da Inglaterra. Existe uma linhagem de reis e rainhas da Inglaterra que é obedecida segundo o nascimento. O marido da princesa, da rainha Elizabeth, não é considerado rei. Ele não é considerado rei. Quem é considerado a rainha, quem tem o poder real, é a rainha Elizabeth. Ele é apenas duque. Depois nós precisamos até verificar essa questão, Elide, e no próximo módulo nós vamos tratar dessa questão. Mas ele não é rei, ele é duque de não sei do que. Mas bem lembrado, muito bem lembrado. Então você tem razão, Elide, tem razão de ser a questão aqui da senatriz. Muito embora eu nunca tenha ouvido essa expressão para se referir à esposa do senador. Mas tudo bem, você tem razão, muito bem lembrado e muito obrigado, viu? Daqui a pouco você passa para cá. Senatriz para a mulher que exerce o cargo político ou para a esposa do senador. Regra que também poucos gramáticos e lexicógrafos estendem a consuleza e embaixatriz. Então está aqui a resposta. Poucos gramáticos e lexicógrafos
estendem a consuleza e embaixatriz. Mais uma vez aqui, nós vamos partir daquela ideia. Pode deixar aí. Mais uma vez nós vamos partir daquela ideia de que o que vale é a escolha. Sempre vai ser pela escolha. Tudo bem? Prosseguindo. Na hierarquia militar, a denominação para mulheres da profissão parece não haver uma regra generalizada. Correm com maior frequência os empregos: o cabo Esther Silva e o sargento Andréa. Eu, particularmente, como isso é só uma recomendação, eu, particularmente, bispoeta, prefiro a cabo Esther Silva e a sargento Andréa, ou a sargenta. Não vejo problema nenhum para falar sargenta. Você vê algum problema, Elide? Não. Eu também não. Agora, acaba, vai ter uma explicação daqui a pouco sobre essa questão de acaba. A sargenta, não vejo problema nenhum. Na linguagem jurídica, as petições iniciais vêm com o masculino com valor generalizante, dada a circunstância de não se saber quem examinará o processo, se juiz ou juíza. Eu vou fazer um pequeno parêntese aqui também, para falar a respeito desse vem. Na linguagem jurídica, as petições iniciais vêm. Vejam que eu pronunciei, indiferentemente se é plural ou singular, ele vem ou eles vêm, vai ser sempre essa pronúncia fechada, vem, vem. Sendo que aqui está marcado com circunflexo para demonstrar que é plural. Quem é que vem? As petições iniciais vêm. As petições plural vem acentuado porque é plural, mas a pronúncia vai ser sempre vem. Algumas pessoas mais antigas poderiam até estender esse vem, veem, veem, para mostrar que é plural. Não há necessidade de estender esse e, tudo bem? Então fica vem, tanto para singular quanto para plural. O que vai marcar a diferença entre singular e plural é justamente o acento circunflexo. Bem, retomando aqui. Quem examinará o processo, se juiz ou juíza? Então nós vamos ter lá na petição, meritíssimo, ou desculpe, eu pronunciei errado, vou repetir. Meritíssimo senhor juiz. Depois é que se vai examinar se quem vai examinar essa petição é um juiz ou uma juíza. Porque agora nós temos, inclusive no Supremo Tribunal Federal, nós percebemos que existe uma distribuição até não igualitária ainda, mas ainda predominam os homens. Dentre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, são 2 mulheres, Elide? Não tenho certeza. Se não me engano, são só 2 mulheres, mas em breve nós teremos dividido metade do sexo feminino e metade do sexo masculino, e tudo leva a crer que nós vamos ter essa igualdade. Excelentíssimo senhor desembargador, porque nós aqui também é a mesma situação, não dá para saber se vai ser um desembargador ou uma desembargadora que vai examinar o processo. Note-se, por fim, que algumas formas femininas podem não vingar por se revestirem de sentido pejorativo. Lembra que eu falei anteriormente do cabo? Mas aqui ele colocou chefa. Eu não vejo problema nenhum com chefa. Você vê, Elide? Não. Eu também não. Chefa. Chefa. Não me traz nenhum sentido pejorativo, não. Caba é estranho. Caba já é estranho. Mas se acabar se generalizando e se as pessoas continuarem utilizando caba, nós vamos acabar acostumando que caba é o feminino de cabo. É que lembra um pouco cabra aqui, não sei. Apesar de que cabra também pode ser pejorativo. Bom, tudo bem. Vamos ver o que os militares decidem, porque essa é uma questão muito vinculada aos militares. Se os cabos entenderem, se os militares entenderem que deve ser utilizado caba para a mulher que ocupa essa posição, eles vão usar caba e tudo bem, nós vamos acostumar também, tudo bem? Assim como acostumamos com presidenta e outras palavras que antes nós achávamos estranhas.
Bem, pausa para a água. Aceita, Elide? Obrigada. Aceitam? Vou tomar. Ah, essa água é ótima. Em caneca personalizada, então, melhor ainda. Bem, prosseguindo com as nossas considerações, formação do feminino. Os substantivos que designam pessoas e animais manifestam o gênero e apresentam quase sempre duas formas diferentes. Uma para indicar os seres do sexo masculino e outra para os seres do sexo feminino. Vamos então. Filho para diferenciar de filha, pai para diferenciar de mãe, porque aqui nós entendemos que está vinculado diretamente a sexo. Rapaz para diferenciar de rapariga. Aqui eu já preciso fazer uma ressalva, porque em algumas regiões do Brasil, rapariga é pejorativo. Então é preciso ter muita atenção com esse rapariga, porque em alguns estados é pejorativo. Então nós precisamos talvez até mudar aqui, rapaz e moça, o que me parece mais politicamente correto, vamos chamar assim. E vamos deixar esse rapariga apenas como uma palavra que um dia já se usou como feminino de rapaz. Vamos ter muito cuidado com essa rapariga, porque em alguns estados pode ser pejorativo, tudo bem? Concorda, Elide? Uhum. Ok, vamos ver. Podemos distinguir na manifestação do feminino os seguintes processos. A. Com a mudança ou acréscimo ao radical, suprimindo a vogal temática. Filho, suprimindo o O, que é a vogal temática, e acrescentando o A, fica filha. Terminados em O, mudam o O em A por analogia com a flexão dos adjetivos biformes. Filho forma filha, aluno forma aluna, menino forma menina. Até aqui não temos problema nenhum, porque quando termina em O e A e tem a marca definida, do masculino e feminino, e também existe uma presença de gênero, quando se referindo-se a sexo, aqui fica mais fácil para definir. Filho, filha. Aluno, aluna. Menino, menina. Agora, vamos ver em uma outra situação, os em E. Aqui nós já começamos a ter problemas. Uns A que ficam invariáveis, outros acrescentam A, depois de suprimir a vogal temática. A vogal temática nós já sabemos que é aquela última vogal no final da palavra. Alfaiate. A vogal temática é o E, do alfaiate, tudo bem? Alfaiate forma suprimindo a vogal temática E, juntando com A fica alfaiata. Nossa, a Elide fez uma carinha agora aqui e eu estranho, também fiz. Né? Porque alfaiata, olha, eu sinceramente nunca ouvi essa expressão alfaiata. Como ela está registrada, eu fiz questão de deixá-la aqui para nós percebermos que tem algumas palavras que vão perdendo a força. O que vai determinar as palavras, o uso das palavras, é justamente o uso. A alfaiata perdeu a força. Então talvez digam até uma costureira. Assim como tem costureiro, como tem costureiros, homens que exercem essa função, e por sinal exercem muito bem. Existem também mulheres que exercem essa função e também exercem muito bem. Eu prefiro alfaiate. Mas aqui é só para mostrar como é a formação quando termina com E. Não variam de forma à semelhança dos adjetivos amante, cliente, constituinte, doente, habitante, inocente, ouvinte e servente, entre outras palavras. Vamos ver alguns casos particulares. Alfaiate, que nós já conversamos sobre isso, que forma alfaiata, que eu acho estranhíssimo. Eu não vou usar alfaiata, vou usar sempre alfaiate, tudo bem? Infante
forma infanta. Aqui eu já não vejo problema. Infante, infanta. Governante, forma governanta. Também não vejo problema. Que pode ter um governante de uma casa, como pode ter uma governanta. Presidente, presidenta. Tivemos toda aquela polêmica com a presidenta Dilma, que na época eu ainda pendi para chamá-la de presidente, mas hoje eu vejo que é uma bobagem isso. Pode chamar de presidenta sem problema nenhum. É admitido presidente ou presidenta. Parente, parenta. Monge ou monja. E também aparecem como invariáveis o infante, governante, presidente e parente. Vocês devem observar, a Elide deve estar focalizando aqui, que eu deixei 3 livros. Eu gosto muito da companhia desses livros, já expliquei para vocês. Deixei aqui o Inculta e Bella, 2 exemplares do Inculta e Bella, do professor Pasquale, e deixei bem no meio aqui, de propósito, o Marcos Banho e o seu A Língua de Eulália. Por que eu deixei esses 3 livros aqui de propósito? Porque em algum momento da minha vida, eu fui muito influenciado, assim como outras tantas pessoas devem ter sido influenciadas pelas aulas do professor Pasquale Cipro Neto. Aprendi muito com ele, mas depois, entrando na faculdade, eu percebi que ele não existe um crédito muito grande entre os linguistas com relação ao professor Pasquale Cipro Neto. Isso me incomodou um pouco no começo, mas depois eu comecei a perceber que de cada um deles nós podemos tirar lições preciosas, tanto do linguista Marcos Banho, quanto do professor Pasquale Cipro Neto. Deixando de lado os embates, que eu sei que existem muitos embates entre linguistas e gramáticos, eu prefiro ficar com uma neutralidade. Eu fico entre os dois, aprendo muito com eles e aprendo também com outro professor do qual eu me admiro muito, que é o professor Cláudio Moreno, que é um professor, um doutor em língua portuguesa, mas que segue uma linha, digamos, muito mais flexível do que o professor Pasquale Cipro Neto. Eu prefiro acompanhar essa linha e é o que eu tenho tentado fazer nas minhas aulas, como vocês podem observar. É uma linha mais flexível, dizendo que a gramática não determina, não regra. A gramática sugere, a gramática indica caminhos. As escolhas vão ser sempre dos falantes, dos usuários da língua, das pessoas que de fato vão utilizar a língua, tudo bem? Bem, eu me estendi um pouco mais, peço desculpas. Bem, chegamos ao final de mais essa teleaula, espero que vocês tenham gostado. Continuem se inscrevendo no canal, continuem dando o seu ok, dando o seu positivo, tocando no sininho. E não se esqueçam, eu sou revisor de texto. Se quiserem me encontrar, é muito fácil. É só colocar Bispoeta, tudo junto Bispoeta, no Google e vocês vão me encontrar com facilidade. Tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.